nós queremos agora deixar uma mensagem para você, para que venha confrontar teu coração, para que você venha ser transformado pelo poder do Evangelho através da palavra de Deus. E nós queremos ler uma palavra que está em Colossenses, no capítulo de número 3, dos versos 1 até o verso número 4. Colossenses 3:1 diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Infelizmente, nós temos vivido um tempo onde as pessoas estão pensando muito nas coisas aqui da terra. No entanto, todo ser humano deseja a eternidade, né? Todo ser humano deseja ser eterno, não ser participante da morte. E isso tem gerado um conflito muito grande de valores. Se você pensa em eternidade, você não pode mais pensar nas coisas dessa terra apenas. Nós temos aflições aqui, nós precisamos de bens, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de usufruir do dinheiro, nós precisamos de muitas coisas. No entanto, nessas coisas, nosso coração não pode estar. A palavra do Senhor diz em 1 João, no capítulo de número 2, a partir do verso 15, que nós não podemos amar este mundo, porque o amor de Deus não está nas coisas deste mundo. Amando as coisas deste mundo, assim conforme a palavra do Senhor também diz, que aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Se o seu coração não estiver na eternidade, se você não estiver pensando nas coisas que são lá do alto, meu amado, minha querida, meu querido, você não tem como desejar a eternidade. E a palavra do Senhor diz em João, no capítulo de número 14, que Jesus foi para o céu preparar para nós a nossa nova morada. A morada para aqueles que nele creem vão morar eternamente. Porque também sabemos que foi Jesus que morreu por nós. Nós sabemos disso, foi Jesus que pagou pelos nossos pecados, porque nós já nascemos destituídos da glória de Deus. A partir do momento que cremos em Cristo, cremos no seu ministério que foi aqui na terra, cremos na sua morte, na sua ressurreição ao terceiro dia, nós temos aí acesso ao Pai novamente através de Cristo e somos restituídos da glória de Deus que foi perdida por Adão. Quando somos restituídos dessa glória, quando somos restituídos de um relacionamento vivo com Deus e nós continuamos desejando as coisas deste mundo, nós estamos entrando em contradição. Porque a partir do momento que cremos que Cristo ressuscitou e que Ele virá nos buscar e nós continuamos desejando as coisas desta terra, nós na verdade não queremos morar com Ele lá em cima. Nós queremos continuar aqui. E é impressionante como isso tem acontecido aqui nessa terra, como isso tem acontecido dentro da igreja. E isso está errado, queridos. Isso não é de Deus para a nossa vida. Nós devemos sim querer conquistar coisas e tudo mais aqui nessa terra, mas o nosso tesouro, o nosso coração, expressamente deve estar lá no céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se Ele foi para lá preparar uma nova morada para nós, é evidente que ela vai ser muitíssimo melhor do que é esta terra. E para que isso possa acontecer em nós, para que essa semente possa brotar em nós, nós devemos passar pelo processo de confronto, pelo processo de estarmos na mão do oleiro, para que Ele vá nos moldando. E muitos não estão interessados em estar nas mãos do oleiro. Muitos não estão interessados nisso, em ser aperfeiçoados. Mas a palavra do Senhor diz que esse aperfeiçoamento vai acontecer até o dia de Cristo. Porque no dia de Cristo, o Espírito Santo de Deus, que está nos aperfeiçoando, Ele vai nos levar até as nuvens para nós encontrarmos com Jesus. E a partir dali, nós vamos então viver nesta nova morada que Jesus foi preparar eternamente. Só que se não pensarmos nisso,
se não desejarmos isso? Se não desejarmos conhecer as coisas lá do alto, orarmos a Deus, estarmos com Deus, nos relacionarmos com Deus, meus queridos, não vai ser possível, porque o céu vai ser um lugar muito chato para nós. Vamos estar tão acostumados com as coisas dessa terra, vamos estar tão acostumados, tão apegados, tão arraigados nas coisas desta terra, que o céu vai ser algo chato, vai ser algo desinteressante para nós. Então há uma contradição muito grande quando não queremos morrer, mas também não desejamos as coisas eternas de Deus. Então agora, queridos, nós queremos que você seja confrontado através de práticas que nos levam a desejar as coisas lá do céu, né, Ranúzia? Amém. E como a Bruna disse, quando a gente começa a ter o nosso alvo nas coisas que são do céu, a primeira coisa a se fazer tem que ser mortificar as coisas que nos afastam do céu. As atitudes que nós tomamos, que nós crescemos fazendo durante toda a nossa vida, nós temos que abandonar para servir a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a partir do momento que aceitamos a Cristo, somos novas criaturas. Então a antiga criatura tem que morrer. As coisas erradas que fazíamos no passado têm que perecer. As pessoas que nos conheciam principalmente antes têm que olhar para nós e ver a diferença que há em nós hoje em dia. Amém. Então eu gostaria que vocês acompanhassem. A Bruna leu Colossenses 3, de 1 a 4, e eu vou ler agora o Colossenses 3, 5, que é a continuação disso do que ela pregou agora, que diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Então aqui nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Por exemplo, a prostituição. Amados, a partir do momento que nós temos Cristo, para vocês que estão nos assistindo, nós temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Antigamente, antes de Jesus, se você ler todo o Velho Testamento, você vai ver que Deus tinha os seus escolhidos. Deus tinha alguns homens escolhidos por Ele que tinham o Espírito de Deus momentaneamente. O Espírito ia sob medida sobre aquela pessoa, ela julgava, ela fazia, ela falava a vontade de Deus e o Espírito Santo saía daquela pessoa. As pessoas iam até aquelas pessoas consultarem aquilo que Deus queria, aquilo que Deus achava, aquilo que Deus queria para a vida delas. Hoje em dia, a partir do momento, depois de Cristo, porque Cristo quando foi embora, quando Ele ascendeu, Ele disse que viria para nós o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de todos aqueles que aceitam a Jesus. Então o Espírito Santo habita dentro de mim, o Espírito Santo habita dentro da Bruna e habita dentro de você que tem Cristo. Então a partir do momento que você é um templo do Espírito Santo de Deus, a partir do momento que nós somos santuários do Deus vivente, como nós vamos pecar? Tudo aquilo que nós pecarmos contra o nosso corpo, nós estamos pecando contra Deus. E hoje em dia nós estamos vivendo num tempo em que as mulheres estão sendo tratadas como objetos. Você, mulher que está assistindo essa pregação, saiba que o Senhor ama você, que o Senhor tem o melhor para você, que o Senhor tem um homem que Ele guardou especialmente para você, que vai te respeitar como mulher, vai te respeitar como ser humano. Você não precisa rebolar, você não precisa mostrar o seu corpo, você não necessita ser desejada. Você terá um esposo que vai te desejar. Então é escolher. A partir de agora o Espírito Santo habita em mim. Então eu vou me portar como uma mulher de Deus, eu vou me portar como um homem de Deus. Eu não vou querer me prostituir, porque tudo aquilo que o Senhor abençoa o sexo no casamento. Então se guarde para o seu esposo, se guarde para a sua esposa. Vamos combater essa prostituição que diz aqui, mortificar a prostituição. E o Senhor em 1 Pedro 1,16, na palavra dele, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E o mundo acha que essa santidade é um valor moral. É um valor social. Não, mas vem de Deus. Deus nos convida a ser santo como Ele é santo. Então que nós passemos a partir de agora a mortificar essa prostituição, a mortificar a lascívia, que é você tentar conquistar alguém, que é você atrair os olhares. Aí, a partir do momento que você está atraindo olhares, você atrai olhares de solteiros, você atrai olhares de casados, então você começa a atrair maldição sobre a sua vida, porque você pode estar fazendo com que uma pessoa peque te desejando. Então que nós nos portemos como mulher de Deus. Você que ainda não tem Cristo,
e quer entregar a sua vida para Jesus, sabe que a partir dali, Deus tem o melhor para você. Amém. Vale a pena esperar, vale a pena se guardar, vale a pena esperar pelo gozo do casamento, pela plenitude do casamento, aquilo que Deus vai preparar. E aonde nós temos andado, nós temos vendo testemunho de pessoas que se guardaram, que confiaram no Senhor, entregaram a vida sexual, a vida amorosa nas mãos do Senhor. E Ele não vai te dar nada do que é ruim, meu amado. O Senhor diz que nós não devemos nos preocupar. Se as aves, Ele não deixa faltar o alimento, se Ele não deixa faltar a roupa aos lírios do campo, o que Ele fará com nós que somos teus filhos? Se Ele faz isso com aquilo que Ele criou, imagina com nós que somos filhos dEle. Amém? Outra coisa que nós devemos, aqui diz, nos mortificar, a impureza. É tirar de nós tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Todos nós, convertidos ou não, nós temos coisas na nossa vida que nos afastam do Senhor. Nós temos coisas que nós precisamos renunciar. Eu já renunciei a muitas coisas, a Bruna já renunciou a muitas coisas. E temos coisas a serem renunciadas. A renunciar a ira, a renunciar os nossos achômetros, a renunciar algumas coisas que vêm desde a infância, que nós não conseguimos tirar ainda, que ainda está a velha criatura em nós. É entender, a palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pela carne são filhos da desobediência, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos da obediência. Então é entender que tem que haver dentro de nós um sinalzinho, né? Quando você vai fazer uma coisa que você vê que é errado, que aquilo vai te trazer algo que vai te afastar do Senhor, para. Não, o Espírito Santo me convencendo que isso está errado. Quando você vai fazer uma coisa, não, aqui tá bom, aqui eu posso fazer, eu não vou estar agredindo ao Senhor. Tudo isso vai fazer você puro diante do Senhor. Tudo isso vai fazer com que você se apresente lavado diante do Senhor. Que você não se conforme ser impuro. Que você queira ser melhor. Que você queira ser transformado. Que você queira ser lavado. Se apresentar ao Senhor como uma criança. A criança é pura. A criança, vocês que têm filhos, que têm sobrinhos, a criança, aquilo que ela sente, ela fala. A criança não precisa esconder, você olha nos olhos dela, você vê aquilo que ela sente, aquilo que ela é, o que ela tiver que falar, ela fala. E nós devemos ser assim diante do Senhor, puros como crianças. Porque a própria palavra diz que nós devemos ser como criança para herdarmos o reino do céu. Glória a Deus por isso. Aí aqui fala, mortificai-vos também da avareza e do apetite descontrolado. Nós que somos crentes, não bebemos, mas a gente entende que comemos muito. A gente quer descontar aquilo que nós não bebemos na comida. Todo mundo fala, crente não come, mas não bebe, mas come. Mas não pode ser assim, irmãos. O Senhor nos diz que é pecado a gula. Nós não podemos, porque tudo aquilo, irmãos, que é maior do que Deus na nossa vida é idolatria. E nós estamos idolatrando a comida. Aqui fala também da avareza, nós estamos idolatrando ao dinheiro. Nós estamos deixando o dinheiro ser mais do que o Senhor na nossa vida. Não que nós não possamos ter uma casa, como a Bruna disse. Nós precisamos ter uma casa para morar. Nós precisamos ter dinheiro para ir no mercado e comprar a nossa comida. Nós precisamos ter dinheiro para comprar nossas roupas. Nós precisamos sim comer, porque saco vazio não para em pé. Mas não é fazer da nossa vida a gula. Não é viver para comer, é comer para viver. É entender que o Senhor abomina. Tem uma palavra que diz... uma faca ao pescoço do homem glutão. Então o Senhor condena várias vezes na sua palavra a glutonaria. E nós temos esse problema. Nós estamos agora nos convertendo à mesa. Eu hoje em dia não como mais muito, a Bruna não come mais muito, porque nós entendemos que isso não agrada a Deus. Porque nós temos sim que nos alimentar do físico, mas nós precisamos nos alimentar primeiramente da palavra do Senhor. Porque nós não temos como conhecer a Deus se nós não conhecemos a palavra do Senhor. E ela também é um alimento para nós. E quando nós preenchemos o nosso corpo só com um alimento físico, não sobra tempo para o alimento espiritual, que é a palavra. Que é o verbo que se fez carne. A palavra é Jesus. Em João diz que a palavra é o verbo que se fez carne. Então nós temos que separar. É um tanto de alimentação física e um tanto de alimentação espiritual. Muitas vezes fazemos jejuns errados. Às vezes a gente faz, eu estou fazendo jejum de tal coisa. Mas o jejum é feito para quê? Para você abrir mão de alguma coisa física e se alimentar da palavra do Senhor. Então não adianta você simplesmente deixar de comer o físico. Você tem que se alimentar e falar, não, aquilo que eu não vou suprir na área física, no alimento físico, eu vou suprir com o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então é entender isso, que tudo aquilo, vou repetir, tudo aquilo que está acima de Deus na nossa vida é idolatria.